C. O choque das grandes conversões. Censurando como o fizemos o esquematismo nesta matéria, parece-nos, entretanto, que a adesão plena e consciente à revolução, como esta em concreto se apresenta, constitui um imenso pecado, uma apostasia radical, da qual só por meio de uma conversão igualmente radical se pode voltar. Ora, segundo a história, afigura-se que as grandes conversões se dão o mais das vezes por um lance de alma fulminante, provocando pela graça ao ensejo de qualquer fato interno ou externo. Esse lance difere em cada caso, mas apresenta com frequência certos traços comuns, concretamente na conversão do revolucionário para a contra-revolução. Ele, não raras vezes e em linhas gerais, se opera assim. A. Na alma empedernida do pecador que, por um processo de grande velocidade, foi logo ao extremo da revolução. Restam sempre recursos de inteligência e bom senso, tendências mais ou menos definidas para o bem. Deus, embora não as prive jamais da graça suficiente, espera, não raramente, que essas almas cheguem ao mais fundo da miséria, para lhes fazer ver de uma só vez, como num fulgurante flash, a enormidade de seus erros e de seus pecados. Foi quando desceu a ponto de querer se alimentar das bolotas dos porcos, que o filho pródigo caiu em si e voltou à casa paterna. B. Na alma tíbia e míope, que vai resvalando lentamente na rampa da revolução, atuam ainda, não inteiramente recusados, certos fermentos sobrenaturais. Há valores de tradição, de ordem, de religião, que ainda crepitam como brasas sob a cinza. Também essas almas podem, por um sadio sobressalto, no momento de desgraça extrema, abrir os olhos e reavivar em um instante tudo quanto nelas definhava e ameaçava morrer. É o reacender-se da mecha que ainda fumega. Letra D. A plausibilidade desse choque em nossos dias. Ora, toda a humanidade se encontra na iminência de uma catástrofe, e nisto parece estar precisamente a grande ocasião preparada pela misericórdia de Deus. Uns e outros, os da velocidade rápida ou lenta, nesse terrível crepúsculo em que vivemos, podem abrir os olhos e converter-se a Deus. O contra-revolucionário deve, pois, aproveitar zelosamente o tremendo espetáculo de nossas trevas para, sem demagogia, sem exagero, mas também sem fraqueza, fazer compreender aos filhos da revolução a linguagem dos fatos e assim produzir neles o flash salvador. Apontar varonilmente os perigos de nossa situação
é traço essencial de uma ação autenticamente contra-revolucionária. Letra E. Mostrar a face total da revolução. Não se trata apenas de apontar o risco de tal desaparecimento da civilização em que nos encontramos. É preciso saber mostrar, no caos que nos envolve, a face total da revolução em sua imensa hediondez. Sempre que esta face se revela, aparecem surtos de vigorosa reação. É por esse motivo que, por ocasião da Revolução Francesa e no decurso do século XIX, houve na França um movimento contra-revolucionário melhor do que jamais houvera anteriormente naquele país. Nunca se vira tão bem a face da revolução. A imensidade da voragem em que naufragara a antiga ordem de coisas tinha aberto muitos olhos, subitamente, para toda uma gama de verdades silenciadas ou negadas ao longo de séculos pela Revolução. Sabendo o espírito dessa se lhes patenteara em toda a sua malícia e em todas as suas conexões profundas com ideias e hábitos durante muito tempo, reputados inocentes pela maioria das pessoas. Assim, o contra-revolucionário deve, com frequência, desmascarar o vulto geral da revolução, a fim de exorcizar o quebranto que essa exerce sobre suas vítimas. Letra F. Apontar os aspectos metafísicos da contra-revolução. A quinta essência do espírito revolucionário consiste, como vimos, em odiar por princípio e no plano metafísico toda desigualdade e toda lei, especialmente a lei moral. Um dos pontos muito importantes do trabalho contra-revolucionário é, pois, ensinar o amor à desigualdade vista no plano metafísico, ao princípio de autoridade e também à lei moral e à pureza. Porque exatamente o orgulho, a revolta e a impureza são os fatores que mais impulsionam os homens na senda da revolução. Letra G. As duas etapas da contra-revolução. A. Obtida a radical modificação do revolucionário em contra-revolucionário, é a primeira etapa da contra-revolução que nele finda. B. Vem depois uma segunda etapa que pode ser bastante lenta, ao longo da qual a alma vai ajustando todas as suas ideias e todos os seus modos de sentir à posição tomada no ato de sua conversão. C. E é assim que se pode delinear em muitas almas, em duas grandes etapas bem diversas, o processo da contra-revolução. Descrevemos as etapas desse processo enquanto realizadas em uma alma individualmente considerada, mutatis mutandis. Elas podem ocorrer também com grandes grupos humanos e até com povos inteiros.